Estou com 62 anos agora. E só agora, depois de tudo o que perdi, depois de todas as portas que se fecharam, eu finalmente entendi o que deveria ter dito quando ainda havia tempo. As palavras mais importantes da minha vida ficaram presas na garganta. E hoje, eu olho para trás e vejo uma trilha de silêncios que destruíram tudo o que eu mais amava. Você ainda tem tempo. Eu não tenho mais. Por isso vim aqui contar isso pra você. Eu cresci em uma família brasileira tradicional, daquelas onde o homem não demonstra fraqueza, onde abraço é coisa rara, onde amor se mostra trabalhando duro, botando comida na mesa, pagando as contas. Meu pai nunca me disse que me amava, e eu, sem perceber, virei uma cópia exata dele. Lembro que quando criança eu corria para mostrar meu boletim com notas boas. Meu pai olhava, balançava a cabeça e dizia: apenas isso poderia ser melhor. Nunca um parabéns. Nunca um orgulho de você. Eu jurei que seria diferente com meus filhos. Mas quando chegou minha vez, eu fiz exatamente a mesma coisa. Durante 37 anos de casamento, eu raramente disse para minha esposa o quanto ela era importante. Achei que era óbvio. Achei que trabalhar todos os dias, chegar em casa cansado, pagar as contas, isso era o suficiente. Achei que amor era isso, que palavras eram desnecessárias. Que ela sabia, mas ela não sabia. Ninguém sabe se você não diz. E aqui está a primeira coisa que aprendi tarde demais. As pessoas não adivinham. Elas precisam ouvir. Seu pai precisa ouvir que você é grato por tudo. Sua mãe precisa ouvir que ela fez diferença. Seu filho precisa ouvir que você tem orgulho dele. Sua esposa precisa ouvir que sem ela sua vida seria vazia. Porque quando você não diz, elas vão embora pensando que não importavam. Eu tive um filho, Lucas. Ele era quieto, sensível, diferente de mim. Eu não sabia como lidar com isso. Quando ele vinha me mostrar um desenho, eu olhava rápido e falava: depois a gente conversa. Pai tá ocupado. Quando ele queria conversar sobre os sonhos dele, eu cortava dizendo: sonho não paga conta. Precisa pensar em algo sério. Eu achei que estava preparando ele para a vida, mas o que eu estava fazendo era matando a confiança dele em mim aos poucos. Aos 18 anos, Lucas saiu de casa para a faculdade em outro estado. E nunca mais voltou de verdade. As visitas foram ficando raras. As ligações, curtas, até que praticamente pararam. Hoje ele tem 34 anos. Mora longe. Tem a vida dele. E eu praticamente não faço parte dela. Porque eu nunca disse as palavras que ele precisava ouvir. Nunca disse: filho, eu te amo. Nunca disse: me perdoa por ter sido tão duro. Nunca disse: você é importante para mim. Nunca disse: eu tenho orgulho de quem você se tornou. Achei que havia tempo. Achei que um dia seria mais fácil. Achei que ele entendia, mas não havia tempo. Nunca ficou mais fácil. E ele não entendia. E quando finalmente percebi isso, quando bati na porta dele querendo dizer tudo, já era tarde demais. A porta ainda abriu. Ele foi educado. Mas eu vi nos olhos dele. Aquele menino que corria para me mostrar desenhos não estava mais lá. No lugar dele, tinha um homem que tinha desistido de esperar qualquer coisa de mim. Você sabe o que dói mais? Não é a rejeição. É saber que você mesmo construiu aquela distância, tiolo por tiolo, silêncio por silêncio. Meu pai morreu quando eu tinha 41 anos. Câncer no pulmão. Foi rápido. 3 meses do diagnóstico até o fim. E eu fui visitá-lo no hospital todos os dias. Sentava do lado da cama. Ficava ali em silêncio. Ele também ficava em silêncio. Na última semana, ele estava muito fraco. Quase não falava. Eu segurava a mão dele e ficava pensando em tudo que eu queria dizer. Pai, obrigado por tudo que o Senhor fez. Pai, eu sei que o Senhor me ama do jeito que sabe. Pai, me perdoa se eu não fui o filho que o Senhor esperava. Mas as palavras não saíam, ficavam presas, como se houvesse uma parede de vidro entre nós. Ele morreu, e eu nunca disse nada. Carreguei isso por anos. Até hoje, carrego. E sabe o que é pior? Eu fiz a mesma coisa com minha mãe. Ela viveu até os 83 anos. Ficou viúva, morou sozinha, foi perdendo a força aos poucos. Eu visitava de vez em quando. Levava compras, pagava as contas dela, mas nunca sentei do lado dela e disse: mãe, a senhora é a pessoa mais importante da minha vida. Nunca disse obrigado por tudo que a senhora abriu mão por mim. Nunca disse eu te amo. Quando ela morreu, eu estava no velório olhando para aquele caixão. E tudo que eu conseguia pensar era: ela nunca soube. Ela viveu 83 anos sem nunca ter me ouvido dizer que eu a amava. Eu tinha 59 anos. E só ali, em pé, na frente daquele caixão,
eu comecei a entender que eu estava repetindo o mesmo erro com todo mundo. Com meu pai, com minha mãe, com meu filho, com minha esposa. Falando em minha esposa, Márcia, a gente se conheceu jovem. Ela era bonita, alegre, cheia de vida. Casamos. Construímos uma família. Ela que dava da caça do nosso filho, de mim. E eu trabalhava, voltava, cansado, sentava no sofá, mal, conversava. Com o tempo, eu parei de reparar nela. Parei de elogiar. Parei de perguntar como foi o dia. Parei de tocar nela com carinho. Eu achava que o casamento era assim mesmo, que depois de tantos anos juntos, não precisava mais fazer essas coisas. Mas ela precisava. Todo mundo precisa. Márcia começou a ficar diferente. Mais quieta, mais distante, eu nem percebi direito. Tava ocupado demais com trabalho, com preocupações, com as contas do mês. Até que um dia, 5 anos atrás, ela sentou comigo e disse, a gente precisa conversar. Ela falou que não aguentava mais viver assim, que se sentia invisível, que não lembrava da última vez que eu tinha dito que ela era bonita, que eu gostava dela, que eu precisava dela, que ela tinha passado 30 e tantos anos ao meu lado, sentindo que era apenas uma funcionária da casa. Eu fiquei em choque, juro. Eu achava que estava tudo bem, achava que ela sabia que eu gostava dela. Afinal, eu estava ali todos os dias, não estava? Mas estar ali não é o mesmo que estar presente. E nunca dizer nada é o mesmo que dizer que a pessoa não importa. Ela me deu uma chance. Disse que queria tentar, mas que precisava de mudança real. E eu prometi que ia mudar. Prometi que ia me esforçar. Só que promessa não basta. Tem que fazer. E eu não fiz. Durante alguns meses eu tentei. Falava bom dia com mais carinho. Perguntava como ela estava. Mas logo eu voltava pro automático. Pro silêncio. Até que um dia, ela pegou uma mala e saiu. Disse que não ia mais esperar. Que ela merecia alguém que a visse, que a valorizasse. Que dissesse as palavras que ela precisava ouvir. Hoje, ela mora sozinha. A gente se fala quando precisa resolver algo dos papéis da separação. É educado, distante, e eu olho para ela e vejo uma mulher que eu amava e que eu perdi por não conseguir simplesmente abrir a boca e dizer isso. Eu te amo. Você é importante. Eu preciso de você. Obrigado. Me perdoa. Palavras tão simples, tão fáceis de dizer, mas que eu achei que podia deixar para depois. E não teve depois. Depois que tudo acabou, depois que perdi praticamente todo mundo, eu finalmente entendi. As palavras têm poder. Elas constroem pontes ou constroem muros. Elas curam ou elas destroem. E o silêncio é a pior das violências. Porque quando você não diz nada, a pessoa inventa o que você está pensando. E ela sempre inventa o pior. Se você não diz para o seu filho que você tem orgulho dele, ele vai achar que você não tem. Se você não diz para sua esposa que ela é linda, ela vai achar que não é. Se você não diz para os seus pais que você é grato, eles vão morrer achando que não fizeram diferença. Hoje eu vivo sozinho, aposentado, moro num apartamento pequeno. Tenho alguns amigos, mas no fundo, eu sei que desperdicei as coisas mais importantes. Quer saber o que eu faria diferente? Tudo, absolutamente tudo. Eu pegaria meu pai, sentaria com ele e diria, pai, obrigado. Obrigado por ter trabalhado tanto. Obrigado por nunca ter faltado nada. Eu sei que o Senhor fez o melhor que podia. E eu te amo. Eu pegaria minha mãe, abraçaria ela e diria, mãe, a senhora é minha heroína. Tudo que eu sou, eu devo à senhora. E eu te amo. E eu sinto muito por não ter dito isso todo dia. Eu pegaria meu filho, olharia nos olhos dele e diria, Lucas, me perdoa. Me perdoa por ter sido tão frio. Me perdoa por não ter te ouvido. Você é incrível. E eu tenho orgulho de você. E eu te amo mais do que tudo. Eu pegaria a Márcia, seguraria a mão dela e diria, você foi a melhor coisa que aconteceu na minha vida. E eu fui um idiota. E eu te amo. E obrigado por ter tentado. Mas eu não posso mais fazer isso. O tempo passou, as portas se fecharam. E eu vou morrer carregando o peso de tudo que eu não disse. Mas você pode fazer diferente. Você que está me ouvindo agora, você que ainda tem tempo, você que ainda tem as pessoas perto de você. Não cometa o mesmo erro que eu cometi. Pegue o telefone agora. Ligue para o seu pai, para sua mãe, para o seu filho, para sua esposa, para quem você ama. E diga as palavras. Eu te amo. Você é importante. Eu tenho orgulho de você. Obrigado. Me perdoa. Diga antes que seja tarde. Porque um dia vai ser tarde. Um dia a pessoa não vai mais estar lá. Ou ela vai estar.
mas o coração dela já vai ter desistido de esperar qualquer coisa de você. E aí, você vai se sentar sozinho, com 62 anos, com a vida toda pra trás, e vai perceber que você tinha tudo, e por tudo. Por orgulho, por medo, por achar que havia tempo. Não espere acordar um dia e perceber que você viveu a vida inteira sem dizer o que mais importava. As palavras não curam tudo, mas a falta delas destrói tudo. Eu aprendi isso da forma mais dolorosa possível. Aprendi perdendo cada pessoa que eu amava. Aprendi ficando sozinho, aprendi olhando pro espelho e vendo um homem que tem tudo pra contar, mas ninguém mais pra ouvir. Não seja como eu. Não deixe o orgulho te roubar o que você tem de melhor. Não deixe o medo te calar. Não deixe a rotina te fazer esquecer do que realmente importa. Diga hoje. Diga agora. Enquanto a pessoa ainda está aqui. Enquanto ainda dá tempo. Porque quando acabar o tempo, não adianta mais nada. Não adianta arrependimento. Não adianta lágrima. Não adianta vontade. Só resta o vazio. E a pergunta que nunca vai calar. Por que eu não disse quando podia? Eu vou viver o resto da minha vida com essa pergunta. Com esse peso, com esse arrependimento. Mas você não precisa. Você pode fazer diferente. Você pode ser melhor. Você pode dizer as palavras que salvam, que constroem, que curam, porque no fim das contas, quando a vida estiver acabando, quando tudo estiver se fechando, nada mais vai importar. Não vai importar quanto dinheiro você juntou. Não vai importar quantas horas você trabalhou. Não vai importar quantas coisas você comprou. Vai importar apenas isso. As pessoas que você amou, e se elas sabiam disso. Então diz para elas. Hoje, agora, sem esperar. Porque o tempo não volta. As pessoas não voltam, e as palavras que você não disse vão virar o peso que você vai carregar pro resto da vida. Eu tô aqui te contando isso porque eu não quero que você sinta o que eu sinto. Eu não quero que você viva o que eu vivo. Eu não quero que você acorde um dia e perceba que é tarde demais. Então se você tirar algo desse vídeo, que seja isso. Abra a boca, quebre o silêncio. Diga as palavras. Eu te amo. Você é importante. Eu tenho orgulho. Obrigado. Me perdoa. Diz agora, enquanto dá tempo. Porque quando não dar mais, você vai entender exatamente como eu me sinto. E eu não desejo isso pra ninguém. Deixa nos comentários. O que você vai dizer hoje pra alguém que você ama? Que palavra você tem guardada que precisa sair? Escreve aí. E depois vai lá e fala pra pessoa. E se esse vídeo te tocou, se você sentiu que precisava ouvir isso, se inscreve no canal. Porque eu estou aqui pra falar verdades que doem, mas que podem te salvar de viver o que eu vivi. Não deixa para depois. Não espera a hora certa, porque a hora certa é agora. Sempre foi. Sempre vai ser. Diz antes que seja tarde.